Tá, o que essa imagem tem a ver com a minha história, tá? Em primeiro lugar, eu comecei a aprender inglês com 16 anos. Não, gente, não, desculpa, eu já tinha 17 anos, tá? Que eu comecei a fazer curso. Porque era exigido, porque eu já estava estudando letras na Unicinos, então era exigido que a gente tivesse o nível intermediário de inglês para fazer a primeira cadeira de letras na Unicinos, certo? Então, o que aconteceu comigo? O que eu vou te contar? Eu vou te contar qual foi a sacada que fez destravar o meu listening para sempre. Quando eu tava aprendendo o básico, né, aquelas listening bem básico, eu não tinha dificuldade nenhuma. Mas logo que eu fui pro nível intermediário, eu percebi que eu tinha dificuldade no listening. E naquela época, daí eu já tinha 18 anos, eu pensava assim, nossa, eu não tenho habilidade de listening. Ai, paciência. Eu não sabia que listening era uma coisa que a gente podia desenvolver. Eu tinha 18 anos. Então, o que aconteceu? Eu não fiz isso pensando em, eu vou desenvolver o meu listening. Eu não estava pensando nisso nessa época. O que eu fiz? Gente, a internet era discada, tá? O que eu fazia? Era muito mais fácil eu pegar a letra de uma música em inglês, por exemplo, e enquanto eu ficava lendo a letra da música, eu ficava baixando a música, né? Porque demorava, podia entrar na internet só depois da meia-noite para não cobrar tanto assim da gente. Então eu ficava lendo 2, 3 vezes aquela letra, depois eu escutava a música, depois eu cantava junto letra e música. Toda noite, depois da meia-noite, eu fazia exatamente isso. Lia a letra da música 1, 2 vezes, ouvia a música e cantava junto lendo a letra, tá? Ouvia lendo a letra e depois cantava junto. Todas as noites, 2, 3 músicas, mas eu não fazia isso para desenvolver o meu listening, eu fazia por puro prazer de ouvir músicas em inglês e estudar a letra, porque eu gostava de saber o que estava falando ali naquela letra. Quando foi um dia, eu estava dirigindo o carro do meu pai, concentrada no trânsito, tocou uma música no rádio, em inglês, e eu estava entendendo tudo assim, de uma hora para outra. E aquilo foi mágico para mim na época, né? Então, o que aconteceu? Depois, mais tarde, o Tico e o Teco se uniram e me disseram assim, olha, tu desenvolveu o teu listening, foi dessa forma. Tu achou que tu estava só brincando lá com as letras das músicas, mas tu estava estudando. Foi por isso que tu desenvolveu o teu listening. E esse é um exercício que eu faço com os meus alunos particulares, os meus alunos da Unipeople, e que eu estou entregando aqui para vocês hoje, porque vocês são especiais. Sim, gente, foi só isso. Eu te desafio a fazer o mesmo por uma semana e depois vir aqui no perfil da Unipeople me dar o retorno. E não adianta entender o exercício e não colocar em prática. Eu já tinha 18 anos quando eu desenvolvi o meu listening e, como mostra na imagem, o meu cérebro estava maduro já, quase 100%. O que isso demonstra? Demonstra que qualquer um pode aprender inglês.